estar com você com o nosso programa Semeando, hoje cheio de novidades, porque está se aproximando também o Natal. Estamos vivendo o período do advento, de preparação, de perspectiva do nascimento de Jesus. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria uma pessoa que nós nos conhecemos quando ela era criança, lá no Queremos Deus, a Andréa Ponte, que está aqui conosco. Obrigado pela sua disponibilidade, nosso reencontro aqui do Movimento Caná. Isso. Bem, nós já nos apresentamos, né? Como foi teu trabalho lá no Queremos Deus? Só para a gente recordar um pouquinho daquela época. Então, bom dia a todos, né? Muito obrigada, Biapina, por me chamar. Fico sempre muito feliz. Eu sou mais dos bastidores, né? Mas também fico muito feliz em vir aqui falar com os telespectadores, né? Os nossos irmãos que estão aí conosco. Eu comecei muito cedo, eu tinha apenas 13 anos, quando Deus me pescou, né? Quando Ele me resgatou. E aos 14 anos, ali por volta dos anos 90, eu comecei através da Obra Lumen, de evangelização. Foi da Obra Lumen? Sim. E nós éramos chamados para servir em todo canto, né? Onde a igreja precisava, o Lumen até hoje é assim. É assim. E aí o fundador da Obra era o... Foi o Wander, que ele era da paróquia ali do Montese, né? Nossa Senhora de Nazaré. Mas eu era da Obra Lumen aqui no Cristos, né? No Colégio Cristos, isso. E ainda hoje a sede deles é ali, próximo ao Cristos, isso. E aí a gente era chamado. Então a gente, naquela que foi na base aérea, né? Bater estaca. Meu marido, eu não sabia, o meu marido, naquela época, ele era do Grão de Trigo, o Bill, e eu do Lumen. E a gente foi organizar o Aleluia, ele batendo estaca, eu arrumando as barracas, e a gente se via na igreja, mas... Aí, quer dizer, vocês começaram trabalhando ali na base aérea? Antes no Castelão. Sim, antes no Castelão. No Castelão, na base aérea, a gente ia em todo canto. Fui como livraria, fui como lanchonete, fui arrumar as coisas. O que chamava, a gente estava lá. E fui só para participar também. Participando. Olha aí, que alegria sempre quando eu me reencontro com aquele jovem daquele tempo que estava junto conosco, né? Sonhando, né? No Queremos Deus. E continuamos, Queremos Deus. Continuamos. Bem, e agora o Movimento Caná. Como é que nasceu esse Movimento Caná? O nosso movimento, ele nasceu assim, de uma forma, para mim e para o meu marido, de uma maneira bem excepcional mesmo, assim. Não era nada do que a gente esperava, porque nós somos de grupos de jovens, sempre fomos da questão das comunidades de renovação carismática, do Lumen, né? Eu fui crescendo, amadurecendo, aí eu fui para o Grão de Trigo, onde o Bill, né, meu marido, ele era do Grão de Trigo, e fomos consagrados, o Bill foi consagrado do Grão muitos anos, eu fui consagrada lá 10 anos, e depois que a gente casou, a gente estava, assim, procurando algumas coisas, e a gente acabou saindo do Grão, e fundando Filhos do Rei, que é uma comunidade que tem 14 anos agora, que é para jovens, né? Filhos do Rei. Filhos do Rei. Uma comunidade. É uma comunidade de renovação carismática. Sim. E aí, a gente era casada, era só jovem, e a gente queria participar de alguma coisa. A gente fez SCC. Sim. Depois a gente foi das equipes de Nossa Senhora. A gente andou passeando pelos movimentos de casais. Beber de todos os movimentos. Eu digo isso, Deus me preparou para a gente poder fundar o Caná. E aí a gente não gostava de, mas a gente se engajava o máximo, né, e tudo, e continuando com a comunidade Filhos do Rei. Mas aí a gente resolveu que a gente não se reconheceu naquele momento, naqueles movimentos, e a gente saiu. E eu sempre tive uma sede muito grande de querer essa coisa também. Eu digo, olha, a gente está caminhando, e um dia esses jovens também vão ser casais, vão ter filhos, e eles precisam disso, né, dessas referências. E eu queria isso para mim, e para o meu marido. E eu rezei muito. E um grupo de amigos que tinham também sido com a gente de movimentos de casais, eles pediram para a gente montar um grupo para a gente ser só um grupo pequeno. Eu falei, gente, não tenho tempo para ser muita gente, tenho filhos pequenos, tenho Filhos do Rei, eu tenho muita coisa para fazer, né, e tudo. Apesar de que eu não trabalho, eu sou dona de casa, mãe de família, com muita alegria. Eu decidi isso logo que a gente casou, a gente engravidou com 6 meses.
a gente engravidou do nosso primeiro filho, o João Vitor, e a gente ali decidiu que eu viria a viver mesmo para educar a minha família. E lá, nesse período, eu continuei rezando, pedindo a Deus, os casais vieram, e o Bill, que é meu fundador no Filhos do Rei, que nós somos comunidade de aliança, ele falou assim, você precisa ir rezar. Se Deus está colocando no seu coração e os amigos estão lhe pedindo, você precisa rezar. Sim. Eu não vou deixar você fazer nada sem você rezar primeiro. E eu fui para a Capela do Shalom, claro, que ainda era pequenininha. Sim. Que é a casa de nós todos, né? Assim, sempre foi a capela. Aquela Capela do Shalom é algo de extraordinário mesmo. Não existe, para mim, não existe um lugar melhor para eu rezar do que a Capela da Casa da Paz do Shalom, né? Eu passei muito nessa capela também. Antes de ser Shalom, eu já andava na capelinha também. A capelinha. Então, ali eu me sentei e falei, Senhor, o que tu queres? E aí veio o nome. Foi em Caná que Deus se revelou, Jesus se revelou em milagres pela primeira vez. Sim. E fez um milagre na família. Fez esse milagre a pedido da própria mãe. Sim. E aí Deus revelou todas as coisas. Eu voltei para o Bill e falei, e agora? Aí ele falou assim, vai preparar 1 ano de reunião com eles. Aí volto para a Capela do Shalom. Senhor, me ajuda. Eu preciso preparar 1 ano de reunião. E aí eu peguei a passagem das bodas de Caná. Sim. E preparei 12 reuniões. Com 4 meses, o nosso orientador na época era o Padre Eugênio. Ele falou assim, André, por que vocês não abrem o Caná? Nós éramos 7 casais. E a gente abriu... O Padre Eugênio lá do Cristo Rei, né? Sim, o Padre Eugênio, que é jesuíta, ele mesmo. Ele foi diretor do Santo Inácio, né? E ele falou assim, por que vocês não abrem? E aí eu falei, padre, eu não sei se a gente está preparado para ele. Ele tente. Aí a gente, em março, fundou com os 7. Em agosto a gente abriu e entraram 80 casais. Hoje nós somos 250 casais. Temos 7 anos e meio de fundação. Como é a estrutura do movimento Caná? O Caná, ele é um mishpahá. A mishpahá, em hebraico, é uma família de famílias. Olha, como é o nome? Repete. Mishpahá. Mishpahá? Mishpahá. Olha aí, o programa vai falar agora em hebraico aqui também. Tá crescendo, é universal agora o programa. Né? A Mishpahá, ela é uma família de famílias. Ela é como se fosse assim, meu pai e minha mãe, unindo a minha família, a família da minha irmã, a família do meu irmão, a família do meu outro irmão. Essa grande família é uma Mishpahá. Então, o Caná, ele funciona exatamente assim. Existem os coordenadores, né? Temos os coordenadores de cada de cada Mishpahá. A Mishpahá, com seu coordenador, ela tem 6 ou 7 famílias que aquele coordenador toma conta. Sim. Então, hoje nós temos 5 Mishpahá dentro do Caná. E aí, é um trabalho... Como é que faz o trabalho? Aí a gente faz assim, 1 vez por mês, a gente reúne essa família. Sim. E a gente tem uma reunião mensal. A gente faz a preparatória, que é uma reunião com os servos, prepara os servos da família, que são 2 casais que durante aquele ano tomam conta daquela família, que é o grupo, que seria o círculo do SCC ou a equipe. Nas equipes de Nossa Senhora a gente chama de família, porque a intenção é que se crie mesmo esse sentimento de família, que os filhos estejam lá, que os filhos sejam cuidados por todos aqueles tios, Sim. que aquelas crianças convivam entre si, que elas se tornem grandes amigos. Nós temos famílias que os casais migraram os filhos todos juntos para o mesmo colégio. Aí eles estudam juntos, eles passeiam juntos, eles viajam juntos. Então, aquele grupo de 8, 10 casais se tornem uma família mesmo. E aí eles têm uma reunião por mês. Sim. E a gente tem, durante o mês, né? A gente tem uma reunião mensal, que seria mais uma reunião, que a gente teve há pouco tempo, uma reunião que chama Amigos do Céu. Sim. Que foi, nós reunimos 20 relíquias, levamos as relíquias, ensinamos o que era uma relíquia, rezamos com as relíquias dos santos, fiquei felicíssimo, porque a gente teve relíquias lá de Santa Terezinha, São Luís e Santa Zélia. Todas de primeiro grau. Eu estava feliz demais, porque São Luís e Santa Zélia são nossos baluartes, né? Que são os pais de Santa Terezinha. Sim. Criando os filhos para o céu, né? Sim. E aí a gente tem vários eventos, como a gente fez ação social agora do Dia das Crianças, né? Agora em outubro, que a gente fez lá na Escola Circo, que fica no céu. A gente faz o que a gente chama de bate e volta, né? Sim. Que a gente faz pequenas viagens assim com a família, a gente se junta e vai até, por exemplo, o encontro do rio com o mar. A gente vai tudo nos carros pelas dunas e lá. Um rally, uma coisa assim?
A gente vai, faz a trilha, né? E vai até esse encontro do Rio Comar, fica lá com as crianças, todo mundo se diverte, faz churrasco. Oh, coisa boa. Então a gente tanto busca a vida espiritual, Sim. como a gente também busca essa vida social de forma sadia. Essa convivência. Isso, essa fraternidade, convivência, isso. Né? É muito Para bom. que pais e filhos possam ter essa convivência. Inclusive, nós temos um retiro uma vez por ano, chama Retiro da Família, Encontro das Famílias, Sim. que é o único retiro que nós temos, que os filhos vão junto com os pais. Então, as crianças são inseridas, elas adoram junto com os pais, elas participam de palestras junto com os pais, fazem atividades juntos com os pais. O retiro é para os pais com os filhos. Que coisa. E qual é o local, assim, para reunir? A gente fez esse retiro num hotel que eu acho que é Jangadeiro. Que é... Ai, Deus, a minha cabeça é muito ruim, gente. Eu acho, sim. Que a gente fez lá, é que eu não estou me lembrando agora qual é o nome do hotel. A gente sempre escolhe um hotel. Esse ano a gente quer fazer em 2024 na Serra. Na Serra? A gente tá tentando achar um hotel fazenda para as crianças terem contato com os animais. Olha aí. Né? Cavalo, ovelha. E eles adoram. Olha, a gente fica te ouvindo assim e vê como o movimento Caná, quer dizer, uma família, né? Fraternidade, encontros, né? E com os filhos, né? Eu fico feliz por você, né? Que começou com a gente, né? Uhum. E então, inclusive, vocês também prestam serviço na Caminhada com Maria. Sim, esse ano a gente ficou nas portas da catedral. Nas portas da catedral. Esse ano a gente trabalhou nas portas da catedral, porque fica querendo entrar todo mundo, né? E nós éramos os porteiros da catedral. É sempre, aonde eu vou, vocês vão atrás, né? Graças a... E pode ir indo e chamando que a gente vai, porque a gente... são necessárias, Ibiapina, essas pessoas como você. Extremamente necessário para nós. Nós somos a multidão que segue aqueles que vêm trazendo essa coragem, essa audácia, que diz assim, vamos junto comigo e a gente vai fazer a vontade de Deus. Nós precisamos de pessoas assim. Por favor, continue. Continue, porque já foi feita uma profecia sobre mim. Olha aí. Eu vou confessar isso, porque você tocou nisso. Nós precisamos de líderes católicos que vá em frente e leve o povo, né? Eu fiz uma viagem para Sobral, fazer um Queremos Deus lá com o padre Jonas Abib, né? E a gente ia conversando, né, no carro até Sobral, e ele olhou para mim e disse, Ibiapina, você tem um carisma. E eu, qual carisma? De atrair multidão. Tá entendendo? E isso se confirmou com a Caminhada com Maria, quando o Dom José, ele não sabia da profecia, né? Então, é uma profecia, e eu vejo isso como, não sou eu, mas é um dom que Deus nos deu. Fico feliz quando isso vai se multiplicando com novas comunidades, com novos movimentos, né? E eu sei que Deus vai suscitar em coração de outros jovens que vão continuar com a minha missão, inclusive também aqui nos meios de comunicação. Nós estamos formando pessoas novas aqui para assumir o programa comigo, e gostaria que o Movimento Caná também nos ajudasse nesse trabalho, trazendo testemunhos, casais aqui. Queremos fazer um programa mais amplo com o Movimento Caná. Sim. Certo? Mas vocês são vinculados a alguma paróquia também? Sim. Nós somos um movimento que não tem uma... nós não somos como o SCC, que tem nas paróquias, né? Mas como a gente vem, eu e meu marido, a gente vem das comunidades de renovação carismática, e uma das diretrizes é que esteja ligado a uma paróquia, para que haja um pároco responsável, né, que acompanhe tudo. A gente pegou isso também para o Caná. E a gente é ligado à paróquia de Lourdes, nas Dunas, com o Monsenhor João Jorge. Sim. Que é um pai, assim, que ele é maravilhoso. 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 Muito. Amo muito o Monsenhor. Ele é um homem muito bom e nos acolheu, assim, mesmo. Ele abriu as portas da paróquia para nós, né? Mas nós temos um movimento, casais de muitas páginas. A gente tem casais do Eusébio, do Aquiraz. Como a reunião uma vez por mês, eles conseguem se deslocar, né, e vir para a reunião nas famílias. Assim como os casais, porque a reunião é feita na casa dos casais. Cada casal recebe em um mês determinado. Então, esses casais também, todos os casais da família vão lá para o Aquiraz para fazer a reunião na casa daquele casal. E é assim uma bênção. A gente vê como os casais encontram-se
dentro dessas famílias e vivem, né? Mas, por exemplo, as nossas formações gerais são lá na paróquia de Lourdes. Paróquia de Lourdes. É. André, nós estamos já caminhando para o final desse primeiro bloco. Sim. E eu gostaria também, talvez, quem está também nos assistindo, algum casal Sim. que queira se engajar no movimento Caná, Sim. como é que faz? Então, para entrar no Caná, você pode entrar lá pelo nosso Instagram, Movimento Caná, e aí você pode mandar um direct para a gente, que a gente vai te responder, e aí você vai ser engajado em uma das famílias. Normalmente, a gente abre uma vez por ano, né? Agora, no segundo semestre, a gente acabou de abrir 3 famílias. Sim. Foram 30 e poucos casais que entraram. E aí, se você quiser entrar no movimento, você manda o direct pra gente lá, que os coordenadores do M8, o MISPARRA 8, a Verônica e o Marcelo vão entrar em contato com você, vão conversar com você, lhe explicar. E aí, se você realmente sentir no seu coração que quer fazer parte da nossa família, vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vindo, principalmente nessa época de Natal. Ai. Então, eu vou passar para o segundo bloco e você poderia desejar Feliz Natal Sim. a todos os casais, principalmente do movimento e de outros movimentos da igreja. O Natal é um momento em que a gente vive essa expectativa tão boa de concretização da promessa de Deus que vem através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então eu desejo para todos que nesse Natal Deus cubra a vida de vocês dessas promessas todas que Jesus traz. Que o menino Jesus cubra cada um que está assistindo o nosso programa agora com as bênçãos que Deus tem tanto prometido para você e para a sua família. Que a plenitude da graça, que a santificação, que uma vida plena em Deus, com virtudes, seja um propósito para a sua vida e Deus lhe dê neste Natal todas as forças para você conseguir, nesse ano de 2024, viver na graça das virtudes. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Participação. E vamos para o segundo bloco, agora você vai ficar com a Claudiana Ramos, que vai com você conversar também sobre um assunto muito santo também. Olá, eu sou Diego Amorim, jornalista, e quero falar para vocês um pouco sobre a Luminous Play. Realizar o trabalho com podcast aqui na Luminous tem gerado vários resultados no nicho do meu trabalho. E se você também deseja conhecer mais um pouco do que é a Luminous Play, os trabalhos que eles realizam aqui, você pode entrar diretamente em contato com eles pelo Instagram, Luminous Play, e conhecer um pouco mais de tudo que é feito aqui, como podcast, vídeos institucionais, videoaulas, clipes, como também VTs para empresas. Isso você encontra dentro do processo do que é feito diariamente com essa equipe profissional e que leva o resultado que a sua empresa deseja. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Nosso segundo bloco do programa Semeando deste sábado, nosso convidado Matheus de Castro, arquiteto. Bom dia, Matheus. Tudo bom? Tudo ótimo, que felicidade ter você aqui, né, que vai falar sobre arquitetura sacra, né? E o que você tem a falar, Matheus? O que seria a arquitetura sacra? Primeiro agradecer a você, Claudiana, ao seu Ibiapina, pela honra de estar aqui no programa Semeando, aqui no sábado. E a arquitetura sacra é a arquitetura religiosa, né? A arquitetura que nós vemos nas igrejas, nas capelas, no interior, na nossa cidade, que a gente pode, quando entra na igreja, vivenciar aquele espaço, né, de adoração. Então a arquitetura sacra é a arquitetura religiosa, né? Matheus, e assim, como nós vemos muitas igrejas, né, em Fortaleza, cada uma mais bela do que a outra, tem alguma que você acha uma arquitetura assim diferente? Uma igreja mais antiga? Tem alguma coisa a falar sobre nossas Pronto, igrejas? A arquitetura cristã, ela começou já no século I, né, depois de Cristo, e com o paleocristã, né? Mas só depois do século II até o século V que as igrejas começaram a ser realmente criadas arquitetonicamente, depois que ela foi oficializada pelo Império Romano. Depois disso, muitos estilos vêm acontecendo nas igrejas, e não há nada universal assim, não há regra a ser seguida. Temos igrejas de vários estilos, né? Gótico, neoclássico,
do Renascimento, barroca. Então são vários estilos de igrejas que existem, né? Aqui em Fortaleza tem igrejas belíssimas, né? Com o seu tempo, com a sua história. A Catedral é belíssima, a Cristo Rei também é belíssima. Tem a Igreja do Rosário, que é a igreja mais antiga de Fortaleza, que é por volta de 1706, que foram dos escravos. Então são igrejas com vários estilos diferentes, mas com um estilo bem que consegue cativar, né, o fiel. Acho que o mais importante de tudo é você se sentir bem dentro da igreja com seu propósito, né? E assim, a gente sabe que as estruturas externas, né, são praticamente assim, voltada para o céu, com uma cruz. Tem alguma coisa a falar a respeito? Pronto, perfeito. As igrejas, elas seguem um formato específico, né? Nós percebemos, sempre tem, quando você entra na igreja, tem as torres altíssimas, né? Que ali é um simbolismo que as pessoas antigas tinham de querer tocar os céus, né? Então, quanto maior fosse a sua torre, mais a chance de alcançar os céus. Então, até os dias de hoje, tem esse simbolismo ainda das igrejas de fazer suas torres altíssimas, né? E temos vários tipos também de igrejas, né? Tem as catedrais, temos as basílicas, as abadias e as igrejas. E muita gente não sabe diferenciar um pouco uma da outra, né? Por exemplo, as catedrais, a gente pensa, uma igreja gigante. Mas não, catedral vem do latim catedros, né? Que é trono do bispo. Então nada seria mais do que onde o bispo fica para fazer suas atividades. Uma igreja bela, né? Assim, bem Importante, de acordo imponente, né? com a importância, né? Sim. A Catedral de Fortaleza, inclusive, que ela é belíssima, apesar de não ser gótica de fato, porque ela foi construída depois, mas ela é muito imponente. Ela tem uma arquitetura neogótica, bem assim dizer, né? Ela não é tombada hoje pela Prefeitura de Fortaleza, mas ela tem sua importância. E por dentro é belíssima também. A igreja do bairro de Fátima também, Nossa Senhora, também é belíssima, né? Então cada igreja tem a sua particularidade, né? E também tem o seu simbolismo. Então sempre quando você entra na igreja, tem aquela imponência, os vitrais, as imagens, as esculturas, tudo aquilo tem um propósito, né? Que é fazer você estar imersivo na vida de Deus, né? Você se sentir bem naquele local. Mateus, a gente conversou a respeito da estrutura externa, né, e da estrutura interna do altar, porque assim as igrejas são lindas, tanto por fora como por dentro, né? Pronto. Antigamente as igrejas, elas funcionavam com uma espécie de átrio, né? As igrejas antigas, que eram as igrejas mais domésticas. Ou seja, o altar ficava ali, os sacerdotes ficavam o público ficava ao seu redor, né? E com o passar do tempo, foi se oficializando, as pessoas foram chegando mais, houve a necessidade de ampliar a igreja e o altar foi ampliado. Se a gente perceber hoje, muitos altares em Fortaleza têm os 3 andares, né? Que simboliza o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma simbologia muito sutil, mas já dá um simbolismo a mais para a igreja. E também, depois, você pode muito perceber que muitas igrejas também têm formato de cruz, né? Que tem o átrio principal e as igrejas vão fazendo em formato de cruz. Também já foi no período antigo, do século V, que as igrejas foram crescendo. Então essa figura do altar ser belíssimo foi para também chamar a atenção do fiel, foi para centralizar a figura de Deus. Porque nós estamos lá mais justamente por Jesus Cristo, né? Onde um ou mais estiver reunido no meu nome, eu estarei lá, né? Então, o altar tem essa função, que é centralizar os olhares para Deus, né? E quanto mais o altar for simbólico, que conseguir fazer com que o fiel seja imersivo, é melhor, né? Você se sente mais em paz. Então, com certeza, o altar chamar a atenção, não chamar a atenção das pessoas só por ir à igreja, né? Mas por você chamar a atenção de você se encontrar com Deus, né? A igreja é muito linda, é a casa do Senhor, né? Nós temos que respeitar, né, Mateus? Não é à toa que aquilo ali tudo é bem projetado, bem planejado. São praticamente, assim, da mesma linha, da mesma forma, né? Todas elas, apesar de ter algumas estruturas, assim, externas, diferentes, mas o interno, que é o encontro com Deus, que é o principal, costuma ser... segue um formato específico, assim, né? Não é uma regra, não é algo que a igreja faz como uma cartilha, mas é um simbolismo que você consegue aprender com o tempo e com o estudo também, né? Acredito que a arquitetura sacra foi crescendo depois com o passar dos anos e você se sentindo mais próximo, né? Por exemplo, o barroco. Muitas pessoas veem a igreja, aqueles ouros, aqueles altares, aquelas estruturas, as pessoas ficam fascinadas, né? Tem em Recife, tem em Minas Gerais, Salvador também. Em Salvador as igrejas são belíssimas, chega você brilha os olhos, né? Uhum. E interessante que aqui no Brasil
algumas igrejas ali são banhadas, né? São ouro mesmo. Mas em Ouro Preto realmente é ouro, né? E aquilo ali foi o momento que a igreja estava passando por problemas e havia necessidade de chamar os fiéis. Então, aquele altar chamativo, todo o rebuscamento, era uma forma de tentar atrair, né? E aí, tudo a arquitetura é contemporânea ao seu tempo, né? A história, os edifícios, as artes seguem a linha do seu tempo. E a arquitetura não é mais diferente do que uma arte. Então, por exemplo, hoje as igrejas são um pouco mais minimalistas, né? São menos rebuscadas, mas também que também traduzem o mesmo sentido, que é buscar a Deus, a Jesus Cristo, né? Então, as pessoas às vezes falam, mas aquela igreja é mais bonita que a outra. Eu acredito que não tem uma regra, não é uma igreja mais bonita que a outra. Ela tem a sua função. Então, acredito que seja importante que nós pensamos, tudo aquilo foi projetado com carinho para que você se sentisse bem naquele espaço. Então, é muito mais do que suficiente, né? Matheus, muito obrigado. Foi assim uma alegria ter você aqui, falar da sua profissão, que é uma profissão tão linda, né? Que é arquitetura. Muito obrigado, que você continue nessa sua missão. Eu estou sabendo que agora você está fazendo aí pós, né? Está se especializando cada vez mais. Que Deus lhe abençoe, lhe ilumine, que você tenha um futuro lindo, tanto para Deus como na sua profissão. Muito obrigado, agradecer a oportunidade a você, Claudiana, ao seu Ibiapina, pela oportunidade de aqui aparecer no programa, e que seja um projeto longo, né, entre a gente aqui do Semeando, para que a gente possa também conhecer outras comunidades, outras igrejas, até explicar mais um pouco do simbolismo da igreja dentro das técnicas, né. Um Feliz Natal a todos, muito obrigado pelo convite. Amém, nós que agradecemos.